Souls-like, um gênero que foi criado em 2009 com Demon Souls, ficou conhecido em 2011 com Dark Souls e hoje em dia é amplamente amado e famoso graças a sucessos como Elden Ring e um dos jogos mais amados do gênero, Bloodborne, que tá deixando muita viúva por aí. Sabe o que todos esses têm em comum? Todos são da From Software. Não é exagero dizer que eles têm quase um monopólio nos games quando se trata de Souls-like, mas de vez em quando algumas empresas se arriscam nesse gênero. Daí surgem coisas horríveis como Lords of the Fallen e jogos maravilhosos como Lies of P. Qual é o meu Souls-like preferido? Mas ele não vai ser o protagonista de hoje, até porque se for pra falar de Lies of P, eu vou ter que fazer um porquê eu amo Lies of P. Ainda assim, existe um jogo que arrancou meus cabelos, me fez quebrar meu mouse, desmontar minha mesa e até mesmo me tirou noites de sono. Opa, e aí? Enotra The Last Song. Definitivamente o Souls-like mais frustrante que eu já joguei. Mas não se confunda, ele não foi o mais difícil. Afinal, existe uma grande diferença entre algo ser frustrante e algo ser difícil. Por exemplo, vamos usar Lies of P aqui como comparação. Monstro do Pântano, Rei Títere, Lashaxia, Títere Anônimo. Sabe o que esses quatro têm em comum? Eu passei, no mínimo, 1h30 em cada. A Lashaxia foram mais de 3 horas, mas eu nem quero lembrar disso. Já que em Enotra, eu não tive essa dificuldade. Quer dizer, existiram sim alguns chefes que travaram meu avanço, mas eu falo deles depois. A parada é que Enotra te derrota em vários outros sentidos. Apesar da exploração semi-linear ser muito boa, ela acaba se tornando maçante, repetitiva e muito chata em certos pontos. Enotra é um Souls-like que se passa na Itália, falando sobre o Canavácio, que é uma maldição onde todos no mundo recebem um papel dentro de uma peça e ninguém pode ser contra ele. É nisso que nosso personagem surge, o Desmascarado, uma marionete que pode assumir o papel de vários seres desse mundo, desde soldados comuns até heróis e entidades poderosas. Nós fomos criados por Pulcinella, um dos autores mais poderosos. Ele quer que o levamos até o local onde o Canavácio está para reorganizar todos os papéis desse mundo. Nessa jornada vamos enfrentar soldados, deuses, heróis e até criaturas lendárias. Enotra tem um estilo de gameplay focado na quebra de postura e nos riposts. Mas sim, você pode zerar o jogo sem isso, apesar de que vai ser sim um pouco mais chato e mais demorado em alguns bosses e alguns inimigos. A jogabilidade é rápida, mas ela não chega a ser tão rápida quanto em Dark Souls 3 ou em Bloodborne, mas ela também não é dura igual em Dark Souls 1. A principal mecânica do jogo é a mudança de builds. Nós podemos deixar 3 builds pré-estabelecidas e trocar elas com apenas um botão. Porém, esse sistema de máscaras não afeta os pontos distribuídos, ou seja, nós alteramos apenas os equipamentos, runa, máscara, habilidades e magias. Enotra também possui um sistema de elementos que sinceramente é um dos meus favoritos de todos os Souls-likes que eu já joguei, possuindo os elementos Vis, Malano, Gratia ou Olfato, cada um sendo respectivamente forte e fraco contra o próximo e o anterior. Vis é basicamente dano à postura, Malano é o famoso veneno. Gratia é um elemento que ao ser aplicado no seu adversário, você vai causar um bônus de dano quando você acertar ele na próxima vez. E por fim, Fato, o meu elemento preferido desse jogo. Inimigos afetados por Fato conseguem recuperar a vida através dos seus golpes, porém, ao você acertá-los, eles tomam mais dano. O sistema de parry aqui é diferente, ele causa dano à postura do inimigo, e inclusive você pode ver o nível que está desse dano a qualquer momento. Além de que você pode equipar diversos tipos de pedra que modificam o seu parry. Algumas negligenciam o dano quando você apara, outras diminuem o dano de magias, outras o dano de projéteis e por aí vai. O sistema de magia é um pouco diferente do que se espera. Você precisa acertar vários golpes e parries para carregar as linhas, como o jogo chama. Após isso você pode usar as suas magias, diga-se de passagem, o jogo tem muitas, mas nem todas são muito úteis. Sinceramente, existem as magias de porradão, vamos dizer assim, e elas pra mim são as melhores disparado. Além das magias, temos as runas, que basicamente são um símbolo que aumenta alguns atributos e diminui outros, sendo que algumas dessas runas possuem um efeito especialzinho, como aumentar o dano, diminuir o dano que você toma e etc. Para finalizar as mecânicas, a gente tem as habilidades. No jogo, a gente tem uma árvore de habilidade, onde todas elas são passivas, e a gente pode alocar até 6 de uma vez. Essas passivas estão relacionadas aos 4 tipos de builds que a gente tem no jogo, que eu vou nomear como força, destreza,
magia e postura, já que essa última não tem uma definição muito específica. As armas desse jogo são em grande parte reutilizadas, apenas com skins, danos e elementos diferentes, tendo um moveset para cada tipo de arma e esse moveset dificilmente é modificado. Mas um elogio muito sincero que eu quero fazer aqui são sobre as armas de chefe. Aqui elas são muito bem equilibradas, não existe aquela discrepância absurda entre uma arma de chefe e uma arma comum. Geralmente em Souls-like elas ou são inúteis ou quebram o jogo. Aqui não. Aqui elas funcionam e por muitas vezes vai ser a melhor opção no momento. Mas você pode sim encontrar armas melhores, principalmente se a sua build for de força. Antes de ir para outro tópico, é bom lembrar que nem todas as armas desse jogo possuem um elemento. Grande parte possui, mas nem todas. Enotria tem 33 chefes, sendo que a maioria esmagadora deles são reutilizados, sendo apenas inimigos comuns com uma barrinha de vida a mais, ou com um buffzinho a mais de dano, um golpe a mais no moveset, por aí vai. Mas isso não quer dizer que eles são ruins. Eu particularmente acho que se a gente pegar grande parte desses 33 e classificarmos eles como mini-chefes, eles acabam se tornando muito bons. Inclusive eu mesmo gosto muito dos 4 mini-chefes que a gente tem até chegar no Capitão Espaventa. Esse que sim é um dos chefes principais do jogo e um dos meus chefes preferidos. Durante a campanha, precisamos derrotar algumas figuras conhecidas dentro do universo de Enotria, para termos acesso ao Canavastio. Entre elas a gente tem Zanny, a primeira máscara, Pantalone e Banzalone, qual é uma ótima batalha em dupla, e provavelmente o meu segundo chefe preferido desse jogo, Capitão Espaventa. Esse cara tem uma boss fight épica. Combate, arena, background e principalmente a música. Puta que pariu, a OST desse cara é uma das minhas preferidas de todos os jogos. Além disso, temos o chefe final, que pra mim é um dos melhores final boss de todos os Souls-like. Se você não considerar o títere anônimo como um verdadeiro final boss de Lies of P, eu me arrisco a dizer que esse daqui é o melhor de todos os Souls-like que eu já joguei, já que por algum motivo esse gênero tende a ter um problema com os chefes finais. A gente também pode falar de outros chefes secundários que roubam a cena, como Vermiglio, que foi provavelmente o primeiro chefe que me tiltou nesse jogo, Curtis, que pra mim é o verdadeiro chefe tutorial desse jogo, e se a gente usar ele como chefe tutorial, eu acho que ele é um dos melhores chefes de tutoriais dos Souls-likes que eu já joguei. Moreta, que tem aquele famoso sistema de que a gente vai vencer ela uma vez, vencer ela outra vez, e daí sim a gente vai derrotar ela de vez na terceira vez. Eu acho isso meio chato, mas sei lá, não me incomodou tanto. Velta, qual foi o meu primeiro grande desafio nesse jogo, o primeiro chefe que fez eu de fato dar Alt F4 e voltar a jogar no outro dia. Maja, que é um chefe escondido, mas é um chefe que, mesmo sendo muito fácil, ele é muito bonito, eu gosto muito da arena e da estética. E o meu chefe preferido do jogo, Giangurgulo, o campeão de Velta. Esse cara é o meu chefe preferido desse jogo. O dano é alto, mas ele não é injusto. O moveset é muito grande, muito variado e muito bem animado, diga-se de passagem. Ele tem uma barra de vida gigante, mas que sofre um dano considerável dos reposts. Ele tem resistência a todos os elementos do jogo, uma lore muito boa e nos dá a melhor máscara do jogo, na minha opinião. E eu também aprendi a gostar da OST dele, já que eu gastei mais de 2 horas e meia enfrentando essa coisa. Como eu falei na introdução desse vídeo, Enotria foi o Souls-like que mais me deixou frustrado. Muito por conta do meu estilo de gameplay que acabou não casando muito com a proposta de Enotria, já que muitos dos inimigos não tomam stagger e pelo que eu vi na minha segunda jogada, build de força não é a melhor opção aqui. Fora que eu não era acostumado em parries nos Souls-likes, eu nunca usava eles e eu só fui gostar dessa mecânica, eu só fui realmente me interessar por essa mecânica quando eu joguei Lies of P, alguns meses depois de Enotria. Então aqui eu ainda tava meio cru, sabe? Mas é interessante dizer que nesse jogo o Giangurgulo me obrigou a se tornar um parry master. Eu decorei o timing de todos os ataques daquele cara ao ponto de quando eu venci ele eu não tomei um hit. A parada é que Enotria, assim como qualquer outro Souls-like, é difícil apenas quando você não sabe o que está fazendo e não conhece o moveset dos inimigos. Alguns times de ataque são meio esquisitos, parece que vão ser rápido e do nada o inimigo segura. Claro, o jogo tem problemas, o principal deles é a câmera. Eu joguei Enotria no mouse e teclado, e cara, quando você trava a mira em um inimigo, você não pode nem encostar no mouse que o seu boneco já muda entre todos os alvos que tem ali perto. Chegou um ponto do jogo onde eu travava em um alvo e literalmente tirava o meu mouse da mesa e ficava segurando ele no ar, apenas apertando os botões, porque era a única forma da minha câmera não ir pro caralho.
Além disso, tem momentos meio ridículos onde você é cercado por uma quantidade anormal de inimigos, e talvez o ponto que mais me incomoda nesse jogo, por algum caralho de motivos, os desenvolvedores acharam plausível adicionar aimbot nos inimigos. Mano, os arqueiros não erram um único disparo. A flecha deles chega a fazer curva em alguns momentos. Daí, rapaziada, passando aqui na edição só pra avisar sobre alguns pontos que eu esqueci de comentar quando eu fiz o roteiro, mas por algum diabo de motivo, o jogo é muito mal otimizado. Tem uns momentos que meu FPS caía pra 20, do nada tava em 120 de novo, tudo torto. E o principal ponto, por algum diabo de motivo, na segunda vez que eu fui jogar Enotra, eu não conseguia remapear as teclas. Então eu tive que ficar esquivando no Alt e dando parry no Q, mano. Vai tomar no... Mas de resto, Enotra é um dos meus Souls-likes favoritos. Apesar de não ter a importância de Dark Souls ou o tamanho e beleza de Elden Ring, ele tem sim o seu charme, ele não é só mais do mesmo. Eu lembro que quando eu joguei Enotra no finalzinho do ano passado, eu dei uma nota de 8.5 pra ele. Eu vou ver se eu encontro essa imagem pra mostrar pra vocês. Mas hoje, com o passar do tempo, com outras experiências que eu tive e jogando depois disso, jogando pra analisar, eu acho que eu vou tirar esse 0.5, sabe? Vamos arredondar pra um 8, fechar num 8? Eu não vou mentir que o jogo é um pouquinho caro, ainda mais se você levar em consideração as análises que ele tem na Steam. Mas eu já mostrei coisa muito pior aqui pra você e que talvez seja até mais caro do que Enotra. Na minha opinião, se você curte um Souls-like, se você curte um desafio, você vai gostar muito do jogo. Eu acho que talvez até gastar umas boas 20, 30 horinhas nele. Enfim, por hoje é isso e eu te vejo numa próxima. Até. Meu Deus, faz tanto tempo entre uma gravação e outra que eu já tô parecendo um mendigo, mano. Nossa, tem que cortar o cabelo. Tô com barba. É foda. E hoje eu não vou gravar com a jaqueta e a regata, não. Eu quero que isso seja o padrão, mas eu não vou gravar, não. Tá um frio do caralho e agora é 3... Agora são 2h57. Então assim, nem fudendo que eu vou gravar sem blusa, mano.